Olá, Bruna. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Agora é oficial, né? Agora Antes, é. antes foi um teste, agora é oficial. Sim, Legal, queria sim. agradecer aí a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com você, trocar algumas ideias, levar informação à sociedade, que eu acho que eu acredito, né? Acho não, acredito ser muito importante para a gente começar a desmistificar algumas coisas e, quem sabe, muitas pessoas buscarem ajuda, né? Que ainda algumas pessoas relutam ainda a fazer isso, algumas famílias aí. Bruno, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem tu és, para que as pessoas te conheçam, o teu trabalho, e aí a gente vai continuando a nossa live de hoje. Ok. Você me ouve bem? Te ouço bem. Ah, ok. Então, eu sou Bruna Martins, sou formada, né, em psicologia, então sou psicóloga, da segunda turma da Univille, né, eu me formei em 2011. Depois eu fiz especialização em Curitiba em análise do comportamento aplicada, voltada para consultórios, né? E também tenho formação para tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Desde então, né, eu venho trabalhando com as crianças, então, desde 2011, com autismo, né, com pessoas com diagnóstico de autismo. Então, já estou aí, né, agora esse ano vai fazer 10 anos trilhando aí com as crianças rumo, né, a um desenvolvimento de qualidade. Legal. Também eu tenho, também tenho curso, né, de formação em PECs, que seria comunicação alternativa, e aí também tem um curso, mas muito básico, né, para adaptação de materiais no PIT, com a Maria Elisa Fonseca Grande, mas Legal. bem básico. Então, o trabalho que tu realiza hoje especificamente é com crianças autistas. Isso mesmo, né? A nossa clínica, ela é de intervenção comportamental com pessoas com diagnóstico de autismo. Legal. É importante a gente definir realmente qual é o teu público hoje, né? Porque quando a gente às vezes fala de contenção, tem pais que perguntam para a gente. E às vezes tem algumas pessoas que até me indagam assim, né? Sobre a contenção, porque imagina a gente falar da gama de transtornos, né? De pacientes com diferentes diagnósticos. A gente sabe que além da idade ser um fator que muda totalmente a abordagem, a questão dos tipos de transtornos, dos ambientes, a forma, a relação, a conexão do terapeuta com o paciente, a família, às vezes até a condição social. A gente sabe que às vezes o transporte público, muitas crianças ficam agitadas. Então, essas diferenças influenciam também essa questão. Então é importante, às vezes, trazer essa informação, falar um pouco sobre isso, para que a gente possa compreender melhor, né, o público hoje que tu atendes e também a gente vai falar sobre isso que muitas pessoas não conhecem, a forma como se é trabalhado isso, o dia a dia da clínica, do teu trabalho, trazer um pouquinho dessa informação aí. Bem, dentro desse quadro, para que a gente possa entender, né, eu também posso conhecer um pouquinho mais, hoje, o público que tu atende, a faixa etária, principalmente são crianças de que idade vai até que idade que tu atendes? Geralmente, no Brasil, as crianças, elas são diagnosticadas com 2 anos, 2 anos e meio, né? Geralmente, a escola, ela vai observar que existiriam algo que existem, né? Observam atrasos no desenvolvimento baseado nas crianças que estão acompanhando ali, que seriam os pares, né, na escola. Então, geralmente, a escola sinaliza para a família e a família vai buscar, né, uma avaliação de um neuro. Então, geralmente, ali com 2 anos e meio que elas ingressam em terapia infantil.
Então, a nossa demanda geralmente são de crianças pequenas, com 2 anos e meio, e hoje eu tenho, né, crianças aí já entrando na pré-adolescência com 11 anos. Então, hoje essa seria a nossa faixa etária, dos 2 anos e meio aos 11 anos. Eu sempre brinco que eu estou adolescendo com os meus clientes, né? Sim. Na área do autismo, eu já sou uma pré-adolescente. E alguns desses teus pacientes, tu já pegasse eles pequenininhos e já estão contigo todo esse tempo já? Ou, né, um grande tempo que tu atende eles? Sim, tenho, né? O meu primeiro caso hoje não está mais no Brasil, mas o mais, digamos, né, o mais velho agora que eu atendo, ele tem 10 anos e foi diagnosticado com 2 anos e meio também. Né? Hoje tem 10. Legal. Bem, com certeza, com todo esse tempo, tu tens um acompanhamento de evolução dele, dentro desse tratamento que vai sendo realizado. Tratamento não pode dizer a palavra, mas vamos dizer assim, esse auxílio, essa terapia no desenvolvimento. Existe alguma diferença em termos de agitação psicomotora ou crise? Isso ocorre mais na primeira infância, né, ou nos primeiros casos que chegam, com uma idade ainda muito tenra, né, ou quando ele já chega numa pré-adolescência? No teu dia a dia? Então, na verdade, né, os quadros de crise, digamos, né, de comportamento disruptivo, que nós chamamos, eles são mais comuns em crianças severas ou moderadas, né? Quadros de crianças leves geralmente não apresentam. Por quê? Porque eles têm uma boa compreensão da realidade, então você consegue fazer combinados, você consegue explicar, né? Às vezes é preciso, sim, fazer uma história social para que eles compreendam o que a gente está querendo explicar, o que está querendo se exigir. Né? Então, às vezes, eles não conseguem entender com uma explicação que eu faria para uma criança neurotípica. Né? Você vai ter que, muitas vezes, ter uma ferramenta um pouco diferenciada para conseguir atingir o mesmo objetivo de explicação. Então, assim, né, nos meus clientes mais velhos hoje, eles não apresentam esses comportamentos, né, disruptivos ou algum comportamento agressivo. Geralmente, né, eles são verbais, são casos leves. Então, digamos, os sintomas, eles se apresentam de uma forma muito sutil. Agora, em caso, né, de crianças moderadas, geralmente eles vão apresentar muita dificuldade de comunicação. Por ter essa dificuldade de comunicação, eles já vão ter prejuízos também na compreensão do que está se exigindo deles. Então, vai precisar de mais ferramentas para que eles possam compreender. Mas é possível, né, com que eles compreendam e às vezes apresentam né, sintomas ali, então, digamos, um quadro de agressividade, a gente chama não agressividade, mas uma reação, né, àquilo que você está propondo. Pela falta ou pela dificuldade da leitura do ambiente que está tentando se apresentar. Agora, casos, né, severos, então já é um pouco mais delicado essa compreensão. Então, muitas vezes eles já apresentam deficiência intelectual, então isso já agrava nessa parte da compreensão. Muitos dos casos não têm comportamento verbal, então, né, não tem uma linguagem, então nem você consegue conversar com a criança e nem a criança se expressar. Então, por isso que a gente faz um treino de comunicação alternativa. Mas até chegar numa comunicação de expressão de sentimentos, né, do estado emocional da criança, então, digamos, anos de trabalho. Né? Então, hoje eu tenho crianças que já estão aí em 4 anos de comunicação alternativa, que conseguem pedir, se fazer entendidas no desejo, né? Mas ainda não conseguem explicar
o que que elas estão sentindo, se elas estão tristes ou não, se elas estão com raiva ou não, né? E aí a gente que tem que fazer essa leitura. Então, nesses casos aí de moderado, né, para severo, que seria mais fácil ter, né, esses comportamentos reativos mesmo. Então, assim, às vezes, dentro dos quadros de severo, né, moderado a severo, às vezes propor novas atividades durante a terapia dá mais, vamos dizer, abre mais esse leque de probabilidade de ocorrer essas crises. Até porque sai do padrão que ele realiza, né? Porque é importante desenvolver essas atividades psicomotoras e por não saber se comunicar, expressar se gosta, se não gosta, se não quer, às vezes a reação natural é ficar agitado, ou às vezes até ia pedir para você explicar o que ocorre. Às vezes ele só fica agitado, né, ou quer sair da sala ou da sessão, ou arranha, ou morde, ou puxa o cabelo. O que ocorre? Porque quando as pessoas desconhecem o que ocorre, elas falam assim, mas por que precisa conter alguém? É necessário? Parece que é maldade querer segurar uma pessoa contra a vontade. É isso que algumas pessoas, por desconhecer, elas relatam para mim, falam assim, mas isso é desumano, imagina segurar uma criança, ela fica se esperneando e ela não quer, e você insiste aquilo ali. Então é importante que profissionais às vezes, que trabalham na área expliquem o que ocorre, por quê, como ocorre, em que momento isso ocorre, para dizer assim, olha, não ocorre diariamente, mas existe essa possibilidade, dependendo de cada caso, né, de cada pessoa, de cada criança, do que é proposto também, às vezes. Então, o que ocorre, por exemplo, quando uma criança ela não consegue se expressar? O que no desenvolver dela, geralmente, ou já aconteceu com você? Então, assim, cada caso acaba sendo realmente bem específico, bem particular, né? Porque a gente acredita que, como eu sou da análise do comportamento, então nós acreditamos que todo comportamento ele tem uma função. E a partir dessa função, né, esse comportamento ele é reforçado ao longo da história de vida da criança. Então, o que acontece? Então, essa criança com transtorno do espectro autista, não é característico dela ter agressividade. Né? Ela vai aprendendo a ter comportamentos que ela vai ter acesso. Então, quando ela faz algo, ela ganha algo em troca. E aí, muitas vezes, a família, né, a escola ou a sociedade, dependendo da consequência que dá para esse comportamento, vai selecionando esse comportamento. Então, assim, um exemplo, né? Então, a criança, ela não nasce, ela nasce ali fazendo sucção, daí às vezes ela dá uma mordidinha na mãe, né, no tite, né? Uhum. Mas dependendo da consequência que ela tem, esse comportamento ele vai ser acentuado ou não, ela vai ser extinto. Então, com as crianças, né, com um transtorno, né, do desenvolvimento, principalmente no autismo, geralmente, como eles vão apresentar atrasos no desenvolvimento, as famílias passam a agir de uma maneira diferente com essas crianças. Então, às vezes, né, vai o quê? Vai ser permissivos, né, ou vão ser, digamos, super exigentes, mas geralmente a família fica com uma pena dessa criança. Então, sempre que ela chora, né, eles passam a entregar as coisas. Então, ela não precisa se comunicar. Então, tipo, eu entendi, tadinho, tem autismo, não consegue entender, não consegue falar, e vão cedendo. E aí, o que acontece? Vai selecionando esse comportamento de choro. Mas vão ter outras crianças que vão verificar que, tipo assim, os pais vão cansar. Tipo assim, né? Agora eu não vou mais entregar as coisas de bandeja. Vai chorar, vai espernear, porque eu já percebi que é uma birra, né? Porque antes de um diagnóstico de autismo, é uma criança.
Então, Sim. vão ter muitos comportamentos que é de uma criança, né? Isso que eu sempre falo para os pais. Olha, esse comportamento é muito típico de uma criança dessa faixa etária. O que vem a partir daí que não é mais. Então, Uhum. dentro do autismo, é comum a agitação, né? Mas não é comum o morder, não é comum bater nas pessoas, não é comum rasgar as coisas, não é do autismo jogar, não é do autismo ser agressivo. Ele foi aprendendo a ter reações. Porque provavelmente, né, causa um desconforto, as pessoas ficam assustadas e depois não exigem mais aquela atitude da criança. E daí ela começa a aprender, opa, né, claro que não nessa forma, assim, né, ops, né, se eu faço isso, eu ganho isso. Mas condicional, né, digamos, ele vai sendo condicionado, vai fazendo essa leitura, né, que quando ele reage desse jeito, tem acesso a isso. Então, às vezes, esse comportamento é bem isso, né? Por fuga de demanda. Então, a gente coloca uma demanda, essa criança tem uma reação para que ela fuja disso, ou ela está querendo nos dizer que não dá conta, ou por conta, né, da rigidez. Então, geralmente é muito comum pessoas com diagnóstico de autismo terem dificuldades para lidar com a flexibilização, né, de rotina, de atividades. Então, quando apresenta algo novo, vai ter um comportamento reativo. Mas depois, quando a gente insiste, passa a fazer. Então, assim, tem crianças, né, que eu tenho aqui, crianças que são severas e que não apresentam comportamento reativo, de nos bater, né, não bate. Às vezes vai chorar, né, às vezes, né, eu tenho uns que são até melodramáticos, que a gente brinca, né, tipo, meu Deus, né, faz caras e bocas para tentar nos comover. E eu tenho outras crianças que não são severas, são moderadas, e foram, né, o ambiente foi reforçando o comportamento agressivo, e elas são altamente agressivas, né, de jogar as coisas, de nos bater, ou se colocar em risco, dando cabeçada no chão, dando cabeçada nas quinas, né, então, assim, parece que às vezes até procura, né, para, digamos, um espelho para dar cabeçada no espelho, né, procura ali uma quina de mesa para causar mesmo um efeito e a pessoa desistir, no caso, né, então os terapeutas, né, opa, porque elas vão entendendo, quando, né, eu me machuco muito, o ambiente, ele se modifica, então, geralmente, eu saio da sala, né, eu vou lá para a enfermaria, daí a enfermeira é super querida, super amorosa, então é bom ir para lá também. E ainda eu fujo da atividade De super chata que atividade. está sendo exigida, Certo. né? Olha, que interessante, né? Porque às vezes nós não sabemos o que provoca aquele comportamento e como lidar com esse comportamento, né? Eu digo nós, vamos dizer assim, muitos pais buscam hoje auxílio, mas acredito eu que nesse imenso planeta do nosso Brasil existe muito pais, né, que às vezes não procuram auxílio. E a gente sabe que o ser humano, quanto mais ele se desenvolve através de estímulos, mais a gente vê que a vida fica fácil, né? Então, como professor de educação física, eu vejo, quando eu venho uma criança aqui pouco estimulada, a dificuldade dela de equilíbrio, de força, de orientação espacial. Tem crianças que chegam aqui, elas correm olhando para o teto. Crianças de 4 anos, 5 anos. Em vez de ela olhar para frente para não esbarrar em alguma coisa, ela olha para o teto e aí esbarra, assim, né? Pum, cai uma para um lado e para o Sim. outro, chorando. Então, imagina, o ser humano, ele precisa ser estimulado. Os pais que criam seus filhos dentro de ambientes fechados e apartamentos, e esta pandemia está acabando com o desenvolvimento das crianças, dificulta muito. Agora, e se imagina a criança que realmente precisa de um estímulo dobrado, triplicado, trabalhar esses estímulos, a família também não está aguentando essa jornada dentro de casa, né? Às vezes, muitos lugares fechados, públicos e atendimentos públicos fechados, que dificultam o desenvolvimento dessa criança,
E isso, como você falou, vai reforçando esse comportamento dele, que joga, né, para que seja atendida as suas necessidades, que reluta, às vezes, certas atividades, abordagens, que é difícil, às vezes, para uma criança que não tem nenhuma comorbidade, já é difícil desenvolver certas coisas, até porque é meio chato, né? Algumas coisas propostas, mas que é importante no Sim. desenvolvimento. Imagine uma criança que realmente precisa. Às vezes os pais, por não ter esse conhecimento para que possa trabalhar isso de forma, entender o que é uma birra e entender o que realmente é uma dificuldade dessa criança, é, eu imagino as inúmeras dificuldades que as famílias devem estar tendo para driblar essa situação no dia a dia, que já é difícil, que às vezes não buscam auxílio, e principalmente nesse momento de pandemia, né? Eu diria assim que a pandemia, nossa, né, teve assim várias repercussões, né, para nós, assim, para os nossos clientes, assim, a gente observa que nós treinamos, vamos supor, né, sei lá, um ano para cumprimentar na mão, para dar beijo, enfim, e daí daqui a pouco você começa a dizer, não, não pode mais beijar, não pode mais abraçar o amigo, né? E entender isso, sabe? Então, sem contar outras questões de, né, mães e pais que tiveram que trabalhar home office, e aí tem essa questão aí do sistema híbrido, né, da escola, uma semana vai, uma semana fica em casa, escolas que, por exemplo, a gente tem crianças aí severas, que é muito difícil essa quebra de rotina. Vai uma semana e fica outra semana em casa. Então, é sempre uma readaptação. Então, assim, está sendo muito desafiador. E aí, o que acontece é bem isso, né? Então, os pais precisam trabalhar, precisam desenvolver suas atividades laborais em casa, e ainda tem uma criança que precisa de um olhar, que precisa ser estimulada, e aí que às vezes vai agir, vai, né, de uma forma inadequada, e o pai vai começar a ceder. Então, que hoje também está muito comum nos nossos casos é o vício, né? Eu diria, é viciado, ficaram viciados mesmo em eletrônicos. Então, crianças que apresentam problemas de comportamento, né? Por conta quando os pais retiram os eletrônicos, né? Então, agora não tem mais, e na hora de retirar, apresentam, né, comportamentos aí agressivos contra a família, enfim. Então, a pandemia realmente, assim, nos botou vários obstáculos aí, né? Vários desafios para as famílias e para nós como terapeutas. Porque daí a gente tem que lidar, né? A gente, imagina, né? O eletrônico tem todos os estímulos, eles vão buscar coisas que eles gostam. E na terapia, Coloridos, não. divertidos, né? Sim, sim. E aí vem para terapia, não é tão legal. Eu não vou fazer só coisas que eu gosto, eu vou fazer coisas que A tia Bruna, são às vezes, necessárias. a tia Bruna não faz só o que eles querem, né, tia Bruna? Não, não fazemos. Mas é importante, né? Assim, o que se é feito com certeza numa terapia é importante para o desenvolvimento. Eu falo, dou uma risada assim para a gente quebrar o gelo e ficar mais descontraída a nossa conversa. Mas assim, eu percebi aqui, eu tenho alguns alunos que têm um autismo leve, né? E assim, é claro que tem uma dificuldade. E eu vou dizer para você, algumas crianças que retornaram, que são crianças que não têm, né, o diagnóstico, o autismo, elas regrediram a tal ponto, em 8 meses, 9 meses, né, sem atividade, sem contato, mas que elas vão fazer, por exemplo, rolamento, rolar sozinha. Elas esqueceram de fazer aquilo. Então, quando a gente trabalha com pessoas e seres humanos, não só crianças, às vezes adultos, né, que foram poucos estimulados, o quanto é difícil. Agora você falando, me caiu a ficha que eu não tinha ainda parado para refletir. Você imagina ensinar uma criança sobre, né, abraçar com carinho, com cuidado, dar um beijo. Agora você falou um negócio, olha, não pode mais abraçar, não pode ter contato físico. Então imagina uma criança autista, às vezes que você ensina tudo isso para ela, agora tem que dizer assim, agora não. Então, assim, com certeza deve estar sendo, não para somente os terapeutas, os pais, uma grande dificuldade esse momento que todos vêm passando, né? Eu acompanho, eu participo de alguns grupos
de autismo, assim, eu ouço alguns comentários, as dificuldades. Infelizmente, as políticas públicas precisam evoluir muito, né? Oferecendo diversas, não só benefícios, mas recursos para tratamento, e às vezes eu vejo assim algumas famílias reclamando que as escolas ainda relutam que essas crianças entram, né, na escola, sim. Até porque alguns professores e escolas não estão preparados em termos de conhecimento e como desenvolver, eu acredito eu, a estratégia, né, na sala de aula, orientar quando ocorre, como, de que forma, enfim, deve ter, que eu também desconheço, mas essas famílias dizendo assim, a dificuldade que estão passando por essa é uma, entre outras, né? Famílias que às vezes passam em um dia, levam a criança em 2, 3 terapeutas, um é o fono, o outro é o físio, o outro é o psicólogo, e aí a mãe à tarde tem que trabalhar, de manhã ela faz isso, né? Sai de um correndo, vai no outro. Isso quando a família tem recurso para fazer isso. Sim. Recurso que eu digo assim de deslocamento, né? Tem um veículo que consegue fazer isso. E já houve casos de crianças, quando os pais precisam pegar um transporte público, que ela já chega um pouco alterada, né? Uhum. E imagina, não sei se já aconteceu com você, mas já deve ser um pouco mais difícil trabalhar com uma criança que ela já chega um pouco alterada, né? Vamos dizer assim, incomodada. Ela já não chega tão tranquila, né? E isso com certeza dificulta, acredito eu, o trabalho, como também para ocorrer ela, vamos dizer assim, apresentar um quadro de crise ou até ficar agitada é mais fácil, porque ela já não está se sentindo assim tão tranquila. Porque geralmente essas crianças elas vão ter prejuízos sensoriais, né? Então, ou é olfativo, ou a questão tátil, ou é visual por conta da claridade, isso, aquilo, outro. Então, nessas entradas sensoriais, às vezes já desorganizam. Quando é uma criança que é verbal, né, às vezes ela consegue dizer o que está incomodando, né? Geralmente são casos mais leves que vão conseguir dizer para os pais, né? Tipo, tem um cheiro forte, ou tem isso, ou tem aquilo. Mas, né, uma criança moderada não dá conta de dizer, né? Uma severa não vai conseguir dizer, indicar o que exatamente está incomodando. Então, realmente, quando desorganiza essa entrada sensorial, até organizar, muitas vezes, né, leva um certo tempo. Então, geralmente, a nossa sessão é 1h, 1h30, e às vezes leva ali uns 30 minutos, né, para organizar, ou 40 minutos. E aí, às vezes, o pai consegue identificar, mas às vezes também não consegue identificar o que desorganizou exatamente. Então, às vezes, isso também vai refletir em problemas de comportamento dentro da sessão. Certo. Bruna, entendendo um pouquinho, né? A gente falou pouco ainda, acredito que muita coisa que a gente pode estar trabalhando sobre isso. Já houve com você alguma necessidade de você precisar conter uma criança porque ela estava, assim, a agitação dela acabava tendo a possibilidade de ela colocar a integridade física dela, né, em risco? Já. Não é muito comum, né, ao menos aqui na minha prática, na minha experiência, tanto eu iniciei, né, a minha carreira em home care, que seria o quê? Atendimentos em casa. Então, assim, não era muito comum, né? Eu tive um caso realmente, assim, em que era muito difícil, tinha muito comportamento reativo, e aí ou ele se colocava em risco, ou então ele nos agredia, né? E hoje, em clínica, até nós fizemos o curso, né, com você em 2019, eu estava grávida. Isso. Foi 2019. Porque a gente sentiu necessidade. Então, né, no nosso contexto clínico, nós tivemos um cliente em que a aplicadora, né, das estimulações não deu conta sozinha, né, de bloquear os comportamentos, e ele começou a colocar tudo para baixo por conta, né, de uma leitura equivocada do que estava acontecendo. E aí nós tivemos, né, eu tive que entrar na sala, mais a outra aplicadora, né, eu com baita barrigão, e ajudar a fazer a contenção.
porque depois de um período ele começou a se colocar em risco, né? Além de tentar ferir ela, né, ele começou a se colocar em risco. Então, onde que a gente foi e procurou ajuda, né, a tua ajuda aí para fazer uma contenção de uma forma mais apropriada e que, né, diminuísse o impacto disso tudo, né, desses comportamentos. Então, assim, nos ajudou muito, porque tem momentos em que a gente não se dá conta, né, de que alguns comportamentos, se agir daquela forma, né, a agressão pode vir e também nos machucar muito, assim como machucar a criança. Atualmente nós temos, né, na clínica um caso de um menino em que nós atendemos em 2 terapeutas, por conta de que só eu não consigo aplicar os programas de ensino, né? Ele tem uma história de reforçamento, de fuga de demanda e também de leituras inapropriadas, né, do ambiente. Então, às vezes você fala algo e você acaba apanhando por aquilo que tu falou. E aí tu pensa, nossa, eu só falei que tinha sol, tipo, olha, o sol saiu, e aí a gente apanha, sabe? Porque ele não gosta que fale a palavra sol, um exemplo, né? E aí o que acontece? Então, para diminuir os riscos, então, dele se ferir, então, né, digamos, ele jogar as coisas e isso acabar quebrando e ele se machucando, né? Então, às vezes joga para cima, um objeto pode cair na lâmpada, quebrar e se machucar, ou então, né, machucar o terapeuta ou aplicador, então a gente passou a atender em dupla, né? Então, um conduz a sessão e o outro dá o suporte necessário, né? Ou o suporte para o terapeuta não apanhar, ou o suporte para a criança executar e também proteger ela, né? Se caso ela tiver um comportamento reativo que possa se ferir. Mas não é comum, né, ter casos assim na clínica, mas às vezes acontece. Né? Às vezes acontece, a gente aplica, né, muito assim, próximo à cabeça aqui, como se fosse a minha mão, e às vezes eles fazem isso, dão cabeçada na gente. Né? Então, porque tá querendo nos dizer alguma coisa, tipo, não gostei do que falou do lado da minha orelha, ou não fale, né, enquanto eu tô fazendo o exercício, né, ou não quero fazer, e daí vai ter uma reação. Então, às vezes acontece sim. É interessante essa sua fala, até porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre cabeçada de criança, e foi até por uma colocação de vocês, né? Falou, olha, Marcos, às vezes acontece de a gente estar explicando alguma atividade para a criança e ela dá uma cabeçada, né? Então, assim, são necessidades muito específicas, às vezes, de um educador. Quando a gente fala, às vezes, de contenção física, até estou escrevendo um texto para fazer um vídeo mais longo, para deixar lá no YouTube, porque, assim, a contenção não é uma coisa que ocorra constantemente, ela demora. Não temos, assim, as pessoas não têm uma demanda de pacientes que ocorra isso daí. Mas cada vez mais está aumentando no mundo as pessoas no aumento com algum tipo de transtorno, não só crianças como adultos. Então, assim, não é uma pessoa que tem constantemente crises, ou que ela surta, que coloque em risco a vida dela ou de outras pessoas, mas o aumento do número de pessoas. Então, em alguns lugares já se ouve relato de uma porcentagem acima de 82%, 83% de atendimento de casos com algum tipo de transtorno mental. Então, a dificuldade está nas pessoas, nos profissionais, que é um conhecimento até então, como não se buscava antigamente, há um tempo atrás, auxílio para pessoas com transtornos mentais, era uma coisa que era mais escondido, ou se levava esse conhecimento tão pouco à sociedade, que somente, às vezes, profissionais que trabalhavam em hospitais, antigamente, os antigos manicômios, né, que ainda bem que se mudou esse tipo de pensamento, mas se exige em hospitais uma certa necessidade de leitos para pacientes psiquiátricos. Nem todos os hospitais às vezes têm essa estrutura, mas é exigido isso. Mas cada vez mais está aparecendo, né, inúmeros quadros com transtornos e pacientes, só que a sociedade ainda não sabe lidar com isso. Tanto é que tem comentários de
às vezes criança, como você falou, que acaba um estímulo exagerado, auditivo, visual, e que ele fica agitado dentro de um transporte público. E aí ele começa a arranhar, a agredir a mãe. Só que a sociedade, por desconhecer, julga essa criança ou a pré-adolescente como mal educado. Sim. E aí a percepção é que eles querem educar o filho de alguém. E às vezes essa mãe entra em pavor, porque o filho já está numa situação desconfortável pelo ambiente, e quando ela vê as pessoas em volta irritadas com aquele comportamento do seu filho, às vezes as pessoas querem até pegar à força essa criança ou jovem porque está sendo agressivo, mal educado, né? Transparece isso. Então você imagina que dentro de uma clínica, que é um ambiente controlado, com profissionais que sabem atender essa criança, sabe o momento que isso pode ocorrer, como fazer se isso ocorre. Imagina um pai e uma mãe num lugar onde ninguém à sua volta, ou quase ninguém, conhece sobre isso, ou como cuidar disso, né? Auxiliar. Então as pessoas, em vez de se perguntar assim, mãe, precisa de alguma ajuda? O que eu posso fazer? Não. Mal criado, sem vergonha. Imagine o tipo de comentários que não deve uma mãe, às vezes um pai, ouvir da sociedade por falta de conhecimento. Até por isso que eu convido as pessoas, se tiver alguém aqui, para a gente fazer lives para falar sobre isso. Porque quanto mais a sociedade tiver conhecimento, em vez de ela julgar, ela ajuda. Né? Assim, o que podemos ajudar? Então, entrevistar profissionais como você, assim, nos acaba dando uma luz de como a sociedade pode estar contribuindo com mães e pais que já vivem buscando ajuda, né? Que é tão difícil trabalhar com isso. A gente ouve até alguns casos muito tristes de mães, às vezes, que tiram a própria vida, porque, infelizmente, o pai foi embora ao saber que o filho nasceu com uma necessidade especial, o pai foi trabalhar e não voltou, e a mãe sozinha, imagina, né? Às vezes não pode trabalhar porque tem que sustentar, um auxílio para sustentar a família, enfim. Né? Se a gente for falar sobre isso, é uma realidade que eu desconhecia, realidade triste. E aí, assim, eu me vejo meio que algumas pessoas no dever de tentar fazer alguma coisa, pelo menos trazer informação, e sobre a contenção física, que é o que eu trabalho, desmistificar, falar que isso não é uma coisa comum, mas quando ocorre, na realidade, alguém está precisando de auxílio, seja o paciente que perdeu o seu equilíbrio mental, ou a família, ou as pessoas próximas, que não deve ser agredido, que deve ser contido, né? E que a contenção, às vezes, do pessoal da área de segurança é diferente da área da saúde. O profissional, às vezes, da área de segurança, ele tem um conhecimento voltado a quem transgride a lei e a ordem, e um paciente, às vezes, com transtorno mental, tem uma necessidade diferente, é uma pessoa que, às vezes, perdeu o equilíbrio, que ele não vai entender uma voz de comando, ó, deita de barriga no chão, né, mão na cabeça. Ele não vai entender, dependendo do transtorno que ele tem, ele pode fazer uma coisa totalmente oposta ao comando de um profissional da área de segurança. Então, levar esse conhecimento, esse assunto, fazer as pessoas entenderem que os profissionais da saúde, por mais que é uma especialidade, a questão do transtorno mental, do psicológico, enfim, mas se a gente levar um pouco de conhecimento e informação, isso vai auxiliar as pessoas a pensarem, opa, peraí, será que não tem uma possibilidade de ser um paciente, não alguém somente que transgrediu a lei, ou um dependente químico, que às vezes está em abstinência, enfim. Então é legal, assim, essa sua informação, trazer esses detalhes que ocorre às vezes por estímulo visual ou auditivo, né? A dificuldade, duas pessoas para conter uma criança, e que mostrar assim que às vezes as pessoas falam assim, mas precisa, né? A gente trabalha em cima do protocolo de 5. Precisa 5 pessoas para conter uma? Eu falei, olha, não sou eu que estou dizendo, isso aqui é um protocolo, né? Que é escrito pelo Conselho de Medicina e de Enfermagem. Não quer dizer que é obrigatório ter 5, mas que é recomendado que tenha 5 pessoas. E a dificuldade que né, Bruna? É conter um ser humano que não quer ser contido, né? Sim. Sim, nesse caso desse menino, né, o nosso primeiro caso, assim, a gente estava em 3 pessoas, né, então foram 3 pessoas para conter uma criança de 8 anos, né, 8 anos, então, assim, para ver, e eu acho que a questão, assim, do desconhecimento, porque no autismo, assim como você falou, né, às vezes pode ser um paciente com outro transtorno alimentar e tá tendo um comportamento disruptivo mesmo, e aí a gente tá
fazendo uma leitura inadequada disso, né? Uhum. Mas, por exemplo, no autismo, eles não têm um marcador físico, né? Como você olha para uma criança que tem síndrome de Down, tem ali uma característica física que você consegue olhar e visualizar que, né? Ah, essa criança tem síndrome de Down. Né? No autismo, não. Às vezes, se você parar para observar, a criança já tem ali 8 anos e não fala. Então, você vai pensar, poxa, né, essa criança não fala, então tem alguma coisa aí. Mas, geralmente, eles vão ser julgados mesmo por crianças birrentas, mal educadas. E a família passa mesmo por muito constrangimento. Então, esses dias, né, nós estávamos fazendo um protocolo de ensino de ir ao mercado com o nosso cliente. Nós fomos, né, a mãe, a criança e mais 3 aplicadores, né, eu e mais 2 ATs, que a gente chama de assistente terapêutico. Porque a gente estava preparado, se acontecer alguma coisa, nós vamos entrar em cena. Se der tudo certo, ótimo. Né? E aí a mãe teve, né, então assim, a gente sempre orienta os pais, olha, como não tem nenhum marcador, nada visual, coloca algo que identifique essa criança. Né? Então, ele veio com a camiseta do autismo, né? A mãe veio com a camiseta do autismo. Então, as pessoas olham, ela foi e conversou antes, né, ali no local. Olha, meu filho é assim, pode ser que tenha esses comportamentos. Mas vamos pensar, no dia a dia, não tem como essa mãe informar todo mundo, né? Então, ir na panificadora, ir no mercado, ir no shopping, ir na loja tal, não tem como fazer isso. Então, às vezes, a gente usa algumas estratégias, né, visual, para que as pessoas se sensibilizam. Então, quando tem ali a camiseta do autismo, então, às vezes, né, ai, tadinho, essa criança tem autismo, e daí ninguém vai julgar, né, todo mundo vai entender. Se não, realmente, né, tem muitos julgamentos. Então, é muito comum as mães vir com um discurso de que foram julgadas no banco, né, de as pessoas, né, no postinho de saúde, falando mal dela e da criança, em voz alta, inclusive, né, a falta de sensibilidade, né. Então, às vezes, em vez de ajudar, acabam criando um outro problema, né, e não só na questão do autismo, de outras questões também, né. É interessante essa sua fala, já me conhece há algum tempo. Eu trabalho com uma atividade de artes marciais que eu ensino para as crianças, que é o Aikido. E o Aikido fala caminho da harmonia, né? Resumindo assim. E o que é essa harmonia? A harmonia é a interação de uma ou duas pessoas diferentes buscando trilhar um caminho de equilíbrio, né? Desenvolvendo ações. Então, você como psicóloga pode até explicar melhor, eu vou abranger um pouquinho o assunto, mas não vou demorar muito. Todo ser humano, ele tem um comportamento embasado dentro da sua vivência, principalmente na infância, onde se forma a psique da criança, né? O sistema, o inconsciente, que é a maior parte, que não é pela palavra, mas pelo convívio que os seres humanos o têm, a forma como o pai e a mãe tratam essa criança, o pai e a mãe se respeitam, se tratam, enfim. E que o ser humano é uma consequência daquilo, do meio que ele veio, né? É claro que nós temos o consciente de escolhas, mas muito daquilo, principalmente quando nós estamos alterados, liga o piloto automático do que somos. Então a sociedade, hoje eu vejo de uma forma geral, é muito rápida em julgar, mas pouco rápida em tentar se colocar nesse papel e tentar entender essas diferenças. Eu digo isso porque dentro das necessidades que ocorrem, às vezes eu, quando eu comecei a ter aluno com necessidades especiais, e daí, como é que eu não conheço essa necessidade? Então, eu fui buscar alguns conhecimentos, perguntar aos pais, olha, o que é birra, o que não é? Sensei, sensei em japonês quer dizer professor. Sensei, quando acontecer isso, ele está fazendo birra. Agora, assim, às vezes pode acontecer isso, é legal. Então, assim, a gente vê que é uma criança, né, é um autismo leve, que ela precisa de uma demanda de atenção maior, porque é o raporte, eu preciso me conectar com essa criança para poder entender ela. E quando eu fui ver, na realidade, todos os seres humanos precisavam fazer isso. As nossas relações hoje sociais são tão breves, são tão superficiais,
que o julgamento é rápido, porque a gente não acaba se colocando nesse papel de entender o próximo, a outra pessoa, né? E por essa falta, é isso que ocorre. Muitos pais passam por dificuldades, né? Das pessoas em volta a julgarem mais do que buscar entender, porque assim, ó, eu concordo que às vezes tem criança birrenta, mas eu já tive, por exemplo, uma criança que com 7 anos, ao chamar a atenção dela, isso, uma criança normal, ela ficou 20 minutos chutando a parede e dando soco na parede, porque eu falei não para ela. E não era uma criança com necessidade nenhuma. Só que ela tinha um histórico familiar difícil, né? Os pais se separaram muito cedo e ela sentia uma ausência do pai. E essa criança tinha essa dificuldade. E naquele momento, a gente é acostumado a educar, olha, você está errada, vem aqui, tá você conversando, e não resolvia. E aí me veio um estalo. Marcos, abraça essa criança, põe ela no seu colo, converse com ela. Eu fiz isso. E essa criança mudou. Ela estava parecendo precisando, naquele momento, de um abraço. E aí, dali em diante, eu conquistei ela. E ela foi. Então, assim, a gente que trabalha com criança, já às vezes sente essa dificuldade, imagina quem não trabalha com seres humanos. Quem não busca ter essa conexão de olhar para uma pessoa e dizer assim, peraí, se esse comportamento está errado, será que tem algo aí, é um alerta, né? Será que precisa olhar com um pouco mais de cuidado ou precisa que eu julgue e seja o executor, né? Essa é a grande dificuldade. Que bom que aconteça às vezes, mais vezes, de pais, né, levarem os seus filhos para aprenderem a estar em ambientes que isso vai fazer com que a sociedade veja que existam pessoas que precisam desse olhar com um pouco mais de amor, né? Vamos dizer assim, de amor e respeito, e dizer assim, essas pessoas estão na sociedade, né? E vão crescer, e esses pais um dia vão morrer, e essas crianças que sejam leves, moderadas ou severas, estarão na sociedade. Como vai fazer essa interação? Eu não sei, mas o pontapé inicial é essa conversa. O pontapé inicial é você falar o que ocorre, como ocorre, de que forma ocorre, e a gente vai aprendendo. E aí, nós, sociedade, vamos buscando mais informações. Entender que essa criança, um adolescente, que a fase da adolescência a gente sabe que tem umas grandes mudanças, ela pode se irritar e pode entrar numa crise. E pode ser que as pessoas precisam contê-la porque ela colocou em risco a vida dela ou a vida de outras pessoas em volta, né? Com outros transtornos mentais, às vezes. Então, é legal você, poxa, eu não sabia, por exemplo, desse trabalho que vocês fazem, né? Desse suporte à família, de como levar a criança, né? E trabalhar ela dentro de um ambiente, vamos dizer assim, fora do controle do dia a dia dela, porque leva informação aqui, na nossa cidade tem um trabalho muito legal de grupos de pais que se reúnem e fazem uma mobilização de levar, conscientizar a sociedade de várias ações. Isso é muito positivo, porque a gente que não conhece, opa, às vezes a gente acha que as pessoas que precisam de ajuda precisam de 1 quilo de alimento, e tem pessoas que não precisam de 1 quilo de alimento. Ela precisa de um alimento mental, um alimento social, um alimento humano, né? E isso é fora do comum, a gente ouvir isso daí, esse trabalho, e, poxa, é enriquecedor, com certeza. Sim. Porque nós, né, pensamos que, bem essa fala ali que você falou, daqui a pouco essa criança, né, hoje eu atendo crianças, mas eles estão adolescendo, e nós não queremos que eles aprendam a viver só com a família, só no ambiente clínico. Nós queremos que eles tenham qualidade, né, na vida social, de um modo geral. Então, né, os pais precisam sair com seus filhos, os pais precisam ter uma vida social. Então, muitas vezes os pais trazem relato de, nossa, já faz uns 2 anos que eu não saio, né, com meu marido, né, que eu não consigo sair com meu filho. Então, né, se a gente quer sair, um fica com ele em casa, ou deixa com a avó, ou contrata uma babá, porque a gente não consegue sair com a criança, porque ela não consegue se adequar a esse ambiente. E ainda a família enfrenta, né, esses olhares, né, de julgamento. Então, é muito difícil mesmo. Então, a gente tenta, né, gradativamente ir ensinando para esse ambiente natural mesmo, as crianças. Fazer pequenos treinos, né, até que os pais consigam realmente retomar a sua vida social.
né, visitando seus parentes, né, levando essa criança para os contextos sociais, porque o social é, né, a nossa maior vivência. Então, seja com a família, seja na escola, seja em sociedade, indo na panificadora, indo, né, no mercado, e tornar funcional essa vida, porque é bem isso, né? Então, eu sempre falo para os pais, vocês não serão eternos, né? Nós não somos eternos, e daí, daqui a pouco, né, você, né, se ausenta dessa terra, né? E com quem que vai ficar essa criança? Então, a gente tem que tornar essa criança ou esse adolescente mais funcional, né, o quanto antes, para que ele consiga fazer as suas higienes, né, que a gente chama de AVD, que seria as atividades de vida diária, que é saber preparar o seu lanche, né, comer, se vestir. Então, às vezes, né, a gente encontra crianças que com 10 anos os pais ainda vestem ela, ainda tem que tratar na boca. Então, a gente sempre tenta impulsionar. Então, quanto mais essas outras atividades, né, de compras, de ajuda no dia a dia dessas famílias. Então, a gente pensa também nessa questão. E aí, claro, né, com isso é expor as crianças, é expor a família a esse contexto. Então, se são abraçados pela sociedade, se torna mais fácil, né, de expor essas crianças. E aí, se tem uma experiência, muitas vezes, né, negativa dessa vivência, então os pais acabam, né, se esquivando, ficam com medo, com receio. Então, quando eu propus para essa mãe, né, vamos sair, vamos aqui do lado, né, nós temos aqui uma loja ao lado da clínica, eu falei, vamos ali. Ela disse, nossa, eu não consegui mais comer, eu não consegui mais fazer mais nada, eu só fiquei tão ansiosa que ela estava assim, sabe, super ansiosa, já na recepção, aguardando o momento, né? E no fim surtiu, assim, um efeito super positivo, né? Foram viajar, então, assim, né, à medida que essa criança está melhorando essas habilidades, esses comportamentos agressivos também vão diminuindo. Quando a vida se torna mais funcional, né, quando ela consegue se expressar e ser entendida. Então, por isso que a gente a nossa luta mesmo, né, dessa consciência. Por isso que tem ali o dia de consciência do autismo, né, porque ou a televisão vai passar os casos super leves, né, então Good Doctor, enfim, Atypical, né, ou essas outras séries, ou vai passar um outro espectro, que seriam crianças super comprometidas, né, com deficiência intelectual, né, então, assim, os dois polos, e às vezes, né, a maior fatia está ali nos casos moderados, que estão aprendendo num ritmo mais devagar, mas que estão evoluindo, que estão aprendendo, né, e que vão ter também aí, às vezes, vai ser necessário, sim, fazer a contenção. Então, esses dias eu estava, né, fazendo a avaliação de um caso, e aí a mãe já tinha me relatado, né, ó, Bruna, se você frustrar, vai procurar quinas para se machucar. E aí o que eu fiz? Tipo assim, quina. Então a criança ia e eu tentava, né, defender com o meu corpo, assim, disfarçando, né? Ah, vamos para lá, vamos para cá. De repente ela se deu conta que eu estava bloqueando, né, o acesso a essas quinas, né, de mesa, de pia, de sofá, de estante. Ela se deitou e deu cabeçada no chão, né? Então, assim, para ver, e aí eu tive que levantar ela do chão, porque ela ia continuar dando cabeçada no chão, tive que levantar, abraçar mesmo, né, ficar abraçada até se acalmar, e quando se acalmou, sair da sala mesmo, né, sair daquele ambiente que ela estava lembrando que ela foi frustrada, né, mas então, às vezes, é bem isso, né, então, né, o terapeuta está preparado para algo e surge, né, um outro obstáculo ali. Minha bateria está quase acabando, deixa eu me conectar aqui. Nós estamos quase acabando o nosso tempo também, falta aí uns 3, 4 minutinhos aí. E é interessante falar isso, Bruna, né, que você falou que às vezes a criança, né, ela pode se frustrar, procurar às vezes esquinas, ou até mesmo bater a cabeça no chão, porque esse tempo eu fiz um vídeo falando assim, será que os ambientes influenciam, né, na forma de conter um paciente? Sim, influenciam.
Porque nesse caso, como você falou, assim, a criança, imagina uma ponta de uma quina de uma mesa, um armário, né? E ela mesmo dá uma cabeçada no chão. Então, às vezes, a contenção, né? A gente não procura, a gente fala que a contenção é a última coisa a ser feita. Mas em alguns casos, né, quando se vê a necessidade de proteger essa criança, no caso, foi preciso ser feito. Então, isso Sim. pode ocorrer até na recepção. Essa criança já chega, vamos dizer, um pouco, vamos dizer, estimulada a mais, vamos dizer, né? A família às vezes traz pelo transporte público e ela fica alterada na recepção. Só que a recepção, às vezes, desta clínica é num lugar que tem mesa de vidro, porta-revista, e que ela pega e começa a jogar. A gente já ouviu casos assim. Então, essa é a realidade que muitos não conhecem. Ai, mas contenção física. Falei, gente, isso não é um tabu. Vamos falar sobre isso e entender que a gente não vai sair agarrando e apertando ninguém, né? Mas que isso pode acontecer. Então, é melhor estar preparado para uma coisa que pode acontecer do que acontecer e não estar preparado. Sim, é isso mesmo. Nesse Bruna, caso, ela, né, ficou com um hematoma enorme, assim, na cabeça. Até pensei, meu Deus, essa mãe não volta nunca mais, né? E não, ela disse, não, é muito comum isso, né? Às vezes ela bate a cabeça que abre mesmo a cabeça. nossa, Então, tipo, pra ver, né? Então, realmente assim, às vezes acontece, a gente é pego de surpresa, às vezes os pais também nem sabem que a criança teria essa reação, e tem. E daí a gente precisa realmente estar informado, né? Para proteger sempre, né, pensando na proteção dela, e às vezes quando a gente acaba sendo o alvo, né, dessa desorganização, também se proteger, né, no caso desse menino ali, né, hoje ele tem 10 anos, ele passou por um histórico de que os terapeutas não davam conta e davam alta para ele, né? Então, tipo assim, ninguém mais queria, por quê? Por conta dos comportamentos. Então, né, foi sendo reforçado, né, esse comportamento de bater para ter fugas de demanda, e aí que muitas vezes o profissional não tem conhecimento, né, não sabe, não tem condições também, né, pelo sim. desconhecido, ou enfim, né, pelas circunstâncias, mas é importante mesmo. Uma das coisas que até eu falei nos vídeos curtinhos, até tem um vídeo longo que fala sobre isso, né? O que faz a pessoa, às vezes, não realizar a contenção é falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera medo e insegurança, porque uma criança não tanto, mas um adolescente adulto, hoje tem adolescente de 15 anos com 1,80 m. É um homem forte. Sim. Então, Sim. isso no hospital infantil, às vezes. Então, às vezes as pessoas têm medo de falar de contenção, como você falou, às vezes acaba dando alta, porque falta recurso, falta conhecimento, né? Não treina, às vezes o local não oferece esse conhecimento, e aí gera medo e insegurança. Se no caso já não sabe conter, às vezes não sabe se proteger numa situação, e é claro, é difícil mesmo. Então é importante falar sobre isso, dizer assim, olha, vamos buscar esse conhecimento então, porque alguns falam assim, mas se o paciente ficar alterado, eu chamo a polícia. Ok, isso você vai falar quando um socorrista vai atender dentro de uma residência. Mas quando acontece numa clínica ou num hospital, ou até mesmo dentro de uma família, nem sempre dá tempo para fazer isso e nem é o local. Né? Dentro de um hospital vai chamar a polícia para entrar naquele momento. Não dá tempo para realizar. Então é claro, às vezes. Mas lembrando que a área de segurança, ele tem um outro enfoque. A área da saúde é um outro enfoque. Bruna, nosso tempo está esgotando. Eu falei para você que 1 hora ia ser pouco. É verdade. O que a gente tem que fazer é tomar um cafezinho. A gente já traz um cafezinho, fica tomando um café e fica batendo papo e levando informação a todos aí. Sim, com certeza. Bruna, eu quero que você assim faça o fechamento, algumas palavras finais aí, né? Eu quero te agradecer a tua disponibilidade de estar na clínica e trabalhando e fez esse grande esforço para estar junto com a gente levando esse conhecimento. Meu muito obrigado. E ficar o convite para a gente falar um pouco mais no futuro sobre um assunto tão importante. Tá ok. Agradeço a oportunidade, né, da palavra, né, de ser ouvido. Acho que é bem isso mesmo. Quanto mais, né, a sociedade estar informada sobre, né, com certeza as famílias serão melhor abraçadas e essas crianças, né? Então, acho que é uma luta aí constante de conscientização, de desmistificar, né, essa questão assim do diagnóstico, da questão da contenção de pacientes também,
porque em alguns momentos nós vamos, né, ter que, infelizmente, usar desse conhecimento, né, e que use da melhor maneira possível, né, para se defender, para defender o seu paciente, né, o seu cliente. Então, agradeço, né, essa abertura também, e precisando, estou aí, né, para o que precisar aí falar sobre autismo, estamos aqui, sempre dispostos. Legal. Agradeço o pessoal que está nos assistindo também aí, que deixou algumas perguntas, não deixaram perguntas, mas fizeram algumas colocações, perguntaram se a gente ia deixar gravado, vamos deixar gravado no canal, e depois eu mando para você também, esse material aí. Então, tá já então. Legal? Um grande Obrigado, abraço então, para todos, obrigada, tchau, tchau. Um abraço, até logo a todos, tchau, tchau. Um abraço, até.